Olá, boa tarde. Mais um episódio do podcast Questão de Identidade, onde toda semana trazemos um convidado de uma área diferente. E hoje está aqui conosco Edu Lopes. Boa tarde, Edu. Fala, Rodrigo. Muito boa tarde, cara. Grande prazer estar aqui participando, O viu? prazer é todo nosso. Você compartilhar aí esse conhecimento para a gente, trazendo informação e que a nossa ideia aqui é alavancar um exército de pessoas aí para despertar no conhecimento. Sabe que é justamente a informação que muda o rumo do indivíduo. Legal, é muito bom. Gosto muito dessa parte aí, me interesso muito também. Bom, então se apresenta aí, Edu, fala um pouquinho de você para as pessoas aí que estão através do meu canal não te conhecem, para saber mais de você, o que que você faz. Legal. Até por se tratar de identidade, né? Hoje a minha maior identidade, depois talvez você vai me corrigir aí, é, é sobre. Eu sou educador financeiro, ajudo as pessoas a começarem a investir, a construir uma aposentadoria, uma fonte de renda passiva, enfim. Então, a minha maior profissão hoje, minha maior paixão é trabalhar ajudando essas pessoas a darem os primeiros passos ali. Também sou dentista, já há 22 anos, sou marido, sou pai, pai do João e da Clara, marido da Ana Carolina, e tenho 44 anos e tô vivendo a minha missão aí, cara, aprendendo um monte de coisa e tô animado pro podcast hoje, Pô, viu? legal, fico feliz em compartilhar e até você comentou, né, de cirurgião dentista, eu também trouxe aqui a minha memória que eu também já tive formação de prótese dentária. Por 4 anos eu tive Aí, trabalhei com prótese dentária e muitas vezes a gente não entende o porquê dessas passagens aí, aparentemente sem conexão, mas quando chega lá no final é um ingrediente importante para o processo da missão, é verdade, faz sentido né? mesmo. Então vamos lá, vamos começar. O que que eu passo para as pessoas aqui é o carro-chefe que eu defendo num processo de sucesso. E quando eu falo sucesso, é em todas as áreas da vida. Eu falo que a identidade é tudo. Quando você sabe quem você é, o que você faz e como você faz é natural, de fato acontece. E resumindo, nós temos 7 camadas de identidade. A primeira camada é a camada original, que é o projeto. Eu costumo falar que as pessoas encontram isso em Gênesis 1:26. Ali fala quem somos nós no projeto, imagem e semelhança ao Criador. Somos perfeitos ali. Ali estamos plenos. Aí vem a segunda camada, é essa que nós vamos conversar bastante, porque a segunda camada é quando se forma tudo que falam pra gente lá na infância, onde surgem as crenças, onde Tá. falam assim: você é teimoso, você não serve para nada, você é tímido, você não faz mais que sua obrigação. Se cria a segunda camada. A terceira camada é como a gente começa a se enxergar depois dessa formação da segunda camada. E aí agora vai chegar numa área que você se apresentou aí. As próximas 3 camadas é conhecimento intelectual, emocional e espiritual. E essas 3 linhas, elas vão ser direcionadas depois dessas outras duas, né? E por último, a camada é a camada a sétima camada, que é o desfrute. Inclusive, eu vi um dos seus posts que você fala que dentro da sua metodologia você não corta aquele cafezinho que você gosta, você não corta o lazer, e isso é essencial porque faz parte do desfrute. Tá? O desfrute não é só sábado e domingo, é um pouco todos os dias, é esse cafezinho diariamente. E É. aí, o que eu quero te perguntar? Em cima dessa linha que nós acabamos de falar, de segunda camada da identidade, as pessoas que se procuram o seu conhecimento, quais são os principais bloqueios que essas pessoas apresentam dentro dessa cultura financeira? Rodrigo, na parte financeira, cara, tem muito bloqueio. O pessoal tem uma dificuldade gigante de avançar. E agora você me explicando essa parte das camadas, é já nessa segunda camada onde eu vejo assim bloqueios fortíssimos nas pessoas. E ao mesmo tempo, pessoas completamente desbloqueadas para isso. Ó, eu acabei de fazer uma reunião com um cara lá do Mato Grosso e ele tem um patrimônio muito grande financeiro.
E ele nasceu no Mato Grosso, vamos dizer assim, ele não nasceu nas condições ideais e construiu isso, sabe? Um cara com 30 e poucos anos agora, acho que é 35 anos ele tem. Ao mesmo tempo, eu vejo pessoas que nasceram talvez numa situação até melhor, cara, com bloqueios assim absurdos. Eu percebo isso. Às vezes eu faço muito post na internet, né? E post de dinheiro. Às vezes, esses dias mesmo, eu fiz um post de dívida. Aí teve uma mulher que comentou assim: ah, para não ter dívida é só pagar o boleto. Eu sei que é. Todo mundo sabe que é. Mas ainda assim tem um monte de gente que não consegue pagar os boletos e continua fazendo mais boletos. Enfim, essa mulher na hora ali eu já vi e eu falei, essa aí tá bloqueada. Na verdade, ela tá bloqueada de duas formas, né? Eu falei, ela tem um bloqueio e eu bloqueio. Pessoa que faz comentário assim, eu falo, cara, eu não entro em discussão, né? Em rede social, essas coisas, não gosto. Mas enfim, você vê que a pessoa assim, ela tem um mega bloqueio ali e quando a gente vai conversar com elas é sempre por isso. Cara, mas é sempre o mais. Ah, mas, cara, na minha família era diferente. Ah, mas no meu trabalho, mas na minha cidade é sempre o mais ali que você. E eu vejo essa segunda camada na área financeira é grande, viu? Sim, é o que eu observo, inclusive, com todos os pacientes que eu atendo, em todas as áreas, que eu costumo falar que basicamente a gente sofre desafio em três áreas: financeira, profissional, relacionamento e saúde. E eu falo que nessas três vias, os bloqueios estão nessa segunda camada, que é a partir de como você se enxerga do que plantar em você, que você vai se comportar. E a gente enxerga várias informações de que a riqueza tem um peso negativo, você ter dinheiro é algo ruim, você possuir patrimônio não é algo bom, como se culpasse, como se a pessoa bem-sucedida financeiramente, realmente, fosse culpada por quem não tem aquilo. Uhum, uhum, exatamente. Você sabe que na semana passada um homem me procurou, né? E a gente conversou um pouco pelo WhatsApp, porque esse cara, ele me procurou, eu já tinha mandado um WhatsApp para ele porque ele comprou meu livro. Sempre quando alguém compra o meu livro, eu mando uma mensagem no WhatsApp de boas-vindas. Aí ele falou, cara, eu queria conversar com você. Eu falei, caramba, né? O cara quer conversar comigo. Mas por quê, né? Eu nem conhecia ele. Ah, não, olha, me ajuda, tal. Eu falei, vamos conversar, vai, vamos ver o que está acontecendo. Falei com ele, falei, vamos fazer uma chamada de vídeo aí. Aí eu fiz uma chamada de vídeo com ele. E olha só, ele é um pastor de uma igreja e já uma pessoa mais velha do que eu até, tem uns 50 e poucos anos. Ele falou, cara, eu quero a sua ajuda, porque eu já te acompanho aqui na internet faz tempo. Como que eu faço com essa coisa do dinheiro? Porque se eu começo a ganhar dinheiro, eu me sinto culpado. Aí eu fico sem dinheiro. Só que eu fico sem dinheiro, eu não tenho nem cabeça para pregar lá para as pessoas. E como eu falo para as pessoas ser rica, fazer dinheiro, se eu não tenho, eu estou devendo, tem gente batendo, e eu não posso dever, porque eu sou pastor também aqui da igreja. Cara, uma confusão. Aí você vê se fala assim, por mais que ele conheça lá a Bíblia e tudo, muitas vezes ele entra em conflitos do tipo, não, ser rico, a pessoa não é muito do bem, a pessoa tem alguma coisa errada ali. E na verdade não tem, né, cara? Não tem. Eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer o trabalho dele muito melhor se ele conseguir melhorar, limpar essa segunda camada aí dele. Sim, sim, uma coisa que eu falo sempre para as pessoas é assim: não tem como ajudar se não estiver bem. E aí é onde a gente vai chegar de novo em algumas crenças de segunda camada. É distorcido o contexto de egoísmo e você se colocar em primeiro lugar. Porque a gente ouve muito isso na infância, quando a criança pensa nela, ela já é rotulada como egoísta. E aí ela Uhum, pensa primeiro nos outros para depois pensar nela. Isso vai impactar em algum segmento também, ou principalmente no financeiro, né? E o que eu costumo falar? A grande diferença que vai validar você se colocar em primeiro lugar e prosperar em todas as áreas é você transbordar. O que eu falo que é o transbordar? Um exemplo é o que a gente está fazendo aqui. É entregar o que a gente sabe. Porque as uhum, pessoas prosperarem também, com certeza, com né? certeza.
Pode falar, pode E falar. aí, pegando nessa linha, como é a sua trajetória? Desde lá do começo até hoje, você passou por mudanças de crenças para chegar nesse conhecimento, nessa transformação, nessa entrega, ou para você foi natural esse processo? Rodrigo, foi relativamente natural, mas eu acredito que eu estou no processo ainda, cara. Porque, por exemplo, antes, logo quando eu me formei, eu comecei a trabalhar, comecei a receber um dinheiro. Eu nunca tinha visto nada sobre autoconhecimento, essas coisas, né? E, cara, eu comecei a ganhar dinheiro e eu gastava dinheiro pra caramba, cara. Eu comprava muita coisa, comprava roupa, comprava tênis, comprava videogame. Nem jogava videogame, mas meus amigos jogavam, eu tinha em casa lá pros caras jogar e tudo, enfim. Eu tinha uma condição um pouco melhor do que eles, porque eles ainda estavam estudando ou estavam começando na profissão e eu já estava lá com o meu consultório funcionando. Em determinado momento eu percebi, eu falei, cara, isso aqui vem de algum lugar, cara. Como que eu posso gastar dinheiro assim? Porque começaram, os meus próprios amigos começaram a me chamar a atenção. Eu falei, cara, você gasta demais. Do tipo, ah, vocês não têm dinheiro? Não, vamos lá hoje que eu pago. Vamos lá hoje que eu pago. Não era nada absurdo, assim, nunca, não era aquela coisa de dinheiro, mas sabe assim, ah, vamos no jogo de futebol? Não tem dinheiro. Eu falei, não, cara, eu pago ingresso pra você, vamos lá junto. Aí, aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, tem alguma coisa aí. E aí eu fui, comecei a estudar a parte de autoconhecimento, para me entender um pouco mais. Eu acredito que eu passei bem para essa fase, porque eu não tive crise, sabe? Não fiquei mal. Eu fui ajustando com mudanças de comportamento ali, eu fui ajustando. Com mudanças de comportamento e sofrendo na pele as consequências, porque tudo isso que eu plantei errado eu colhi. Nossa, colhi. Passei anos depois pagando a conta desse monte de comportamento com dinheiro errado que eu tinha. Então isso fez com que eu melhorasse, sabe? Isso fez com inclusive fez com que eu entrasse num caminho aí de transbordar. Uhum. Porque aí eu comecei a ajudar a dentista, porque eu vi que tinha um monte de dentista que tinha esse problema. E aí eu comecei a dar aula para dentista, tudo, e aí depois eu falei, cara, não vou ficar falando só para dentista, eu vou falar para gente normal também. E aí eu comecei a falar na internet para todo mundo sobre dinheiro, porque, cara, eu sei que o dinheiro é uma alavanca gigante para a vida da gente. Ela pode ajudar muito ou atrapalhar muito no relacionamento e tudo. Saúde, né? Como você falou, essas três áreas principais. E aí eu comecei a se transbordar. Cara, e eu adoro fazer isso. Adoro. A pessoa me chama, eu vou facinho. Ah, vamos fazer uma palestra? Vamos. Vamos fazer isso aqui? Vamos. Por quê? Porque faz parte de mim, sabe? Eu gosto demais, cara, de fazer isso. Ah, isso é maravilhoso. E eu quero fazer uma pergunta que eu vejo que é a que mais impacta nas pessoas nesse processo de autoconhecimento que você citou. Eu falo assim, né? A definição de loucura a gente já sabe qual que é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Só que aí, quando você busca o autodesenvolvimento, que você modifica, você vai de encontro à sua identidade, isso gera algumas mudanças. Uma delas está associado às pessoas que você se relaciona, os lugares que você frequenta e os seus hábitos. Então, quando Certo. essa sua identidade, essas três áreas sofrem impacto. E muitas pessoas não conseguem destravar a identidade porque não abrem mão desse segmento. Você percebeu isso na sua vida, na sua transição, essa mudança? Percebi sim. Eu percebi dessa questão de pessoas que você está conectado, porque eu venho do interior de São Paulo e lá a gente tem a cultura de, cara, fazer bastante churrasco, de estar sempre junto. E quando eu vim para morar aqui em Barueri, eu fiz algumas amizades que também tinham vindo de lá. A gente estava nesse mesmo ritmo, cara. Sexta-feira, sábado, domingo, era sempre churrasco e tudo. Só que em algum momento foi virando essa minha chave e eu sempre vivi aqui longe da minha família, meus pais, né? E tava eu, minha mulher, meu filho, depois a minha filha. E chegava alguns momentos que eu falei assim, cara, hoje eu não tô afim de ir, hoje eu tô afim de ficar aqui. Porque era quando eu queria dar mais atenção pro meu trabalho, porque eu saía do consultório, mas eu continuava planejando as coisas do consultório.
E aí o pessoal começou a ficar meio assim, sabe? Pô, por que vocês não vão vir hoje? Ah, por que vocês não vão vir hoje? Eu não ia de novo, não ia de novo. Até que um dia, cara, eles nunca mais chamaram. Só que assim, para mim não fez diferença, porque foi acontecendo, sabe? Foi gradativo. Em algum momento, tudo que eu mais queria era participar daquele grupo, daquelas festas e tal. E de repente, falei assim, cara, para mim não faz mais sentido, sabe? Eu, eu posso até contar um fato aqui que aconteceu um dia, que virou uma chave minha, cara. Eu fui para um churrasco, eu morava num condomínio fechado, então era assim, tudo aberto ali, né? E o churrasco na casa da frente, do meu amigo. E assim, churrasco com 4, 5 casais e as crianças ali, né? E a gente começou um churrasco meio-dia, e acho que era 7 horas da noite, eu já tinha bebido um pouco mais, e fui embora dormir, né? Atravessei a rua, tomei um banho, deitei na cama, falei, vou dar uma cochilada. E acordei só no outro dia, dormi direto. Acordei no domingo, e aí meu filho veio, meu filho na época devia ter uns 6 anos, aí ele falou assim, pai, eu achei que ontem você ia morrer. Eu falei, por quê? Porque eu te chamava, você não acordava, e você tava roncando tanto, ele dormiu na minha cama, né? Aí eu falei, ah, é, filho, não, nossa, papai tava cansado e tal. E aí caiu uma chave, eu falei, cara, o que eu tô fazendo, cara? Olha, tipo, 7 horas da noite, 8 horas, o pai vem, deita, dorme, não acorda, ronca pra caramba. Falei, cara, não é legal isso. Aí fiquei, sabe, com aquela depresinha assim, né? Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou mudar nisso. E eu nunca bebi muito, mas hoje, assim, é raríssimo eu tomar alguma cerveja. Por quê? Não porque eu falei assim, ah, não vou mais beber. É porque, cara, eu tenho outras coisas pra fazer. Eu tenho. O foco é outro hoje, sabe? Sim, sim, faz todo sentido. É o que eu costumo falar para os meus pacientes, o pessoal que está acompanhando agora essa área de imersão, eu sempre falo para as pessoas, se você quer aprender a falar inglês, você tem que andar com quem sabe falar inglês. Você quer jogar tênis, você tem que andar com quem joga tênis. E isso se aplica a todas as áreas. Se você mantiver aquele ciclo de amizade, vai se manter naquele padrão. E é importante as pessoas terem conhecimento e consciência disso, porque não tem nada a ver com julgamento, né? Pessoas falam Uhum. assim, não, pô, meus amigos de infância, família. Não, ninguém está entrando nesse mérito. A gente está entrando no mérito, sim. O que você precisa e aonde você vai buscar. É questão de necessidade e fonte, né? É, E é isso que é. também vira uma outra chave, que a gente estava falando do dinheiro, né? A grande maioria, por questão dessa formação de mentalidade, entende o dinheiro, ele é um poder de compra. Então, você recebe X, você tem um poder de produzir X, né? Eu, numa mentoria que eu fiz, estou fazendo ainda recentemente, é, a pessoa falou assim, o dinheiro, ele não é o fruto, ele é a semente. O fruto você consome, ele acaba. O dinheiro é a semente, você planta e aí você vai. E assim, para mim isso foi uma metáfora que falou: caramba, até eu vivi 40 anos sem ter essa percepção. E isso muda tudo, né? É, Só que por é, que é isso aconteceu? mesmo. Porque eu entendi que eu precisava me conectar com outras pessoas, com outro tipo de conhecimento, para poder me levar para onde eu quero ir, né? E Se você não tivesse se conectado, você não ia ter ouvido essa frase aí ainda, de né? jeito nenhum, de jeito nenhum. E eu vejo que as pessoas ainda têm esse apego muito forte, muito grande, muita resistência em desconectar para conectar, porque não tem como somente conectar. Eu falo que para construir algo novo, você tem que destruir o que tem antigo. Eu dou exemplo aí na rua. Quantas casas são demolidas para subirem prédios, Uhum. né? É. Eu acho que o grande problema, porque dá pra gente fazer isso daí. Eu sou um cara que eu gosto de fazer as coisas sempre, é, não é lentamente, mas com calma, vamos dizer assim. Tem muita gente que quando a gente fala isso, fala assim, cara, tem que desconectar para conectar. A pessoa acha que vai ter que apagar as pessoas do Instagram, do WhatsApp hoje e começar a conhecer outras pessoas amanhã. Eu falo, não, não precisa ser assim. Você só precisa de 7 dias. Um dia você vai em um lugar ali e conhece outra pessoa.
depois você vai um dia e meio, depois você vai 2. Cara, daqui a 6 meses você vai estar se sentindo à vontade. Você não pode fazer isso de forma abrupta. Você vai, tá bom, vou falar tchau para meus amigos, que agora eu sou não sei o quê e tô saindo fora. Não, você vai devagar fazendo isso. É o que eu falo assim, você não precisa excluir, até porque uma das linhas que eu trabalho, que é a constelação familiar, você não exclui, você inclui. Então você amplia o seu mapa, né? Eu tenho bastante pessoas conectadas que elas sempre apresentaram é, crenças limitantes associado a julgamento ao dinheiro. Então, quem tem dinheiro é isso, o lugar que tem dinheiro é aquilo. E eu falei, enquanto vocês não modificarem isso, vocês nunca chegam lá. Eu falei, então, comece a frequentar lugar assim. Você não precisa gastar o que não tem, mas vai, por exemplo, num shopping de alto padrão, toma um café ali, senta naquele ambiente, percebe a energia que tem ali, percebe a conversa que se rola ali. Você percebe que é um mundo novo, você não precisa abrir mão do seu, mas agrega esse novo que tem aí. E aí eu falo Exato. que é tudo ferramenta. Quanto mais ferramentas você tem, mais você se conecta. E é o poder de você olhar sem o julgamento, olhar com a lente certa. Porque, por exemplo, ó, se eu for no shopping mais chique que tem aqui perto de casa, ou no shopping mais popular que tem aqui perto de casa, eu vou encontrar ótimos exemplos de famílias, de homem, de mulher, de criança, e péssimos nos dois. A questão é como você olha, porque às vezes você vai num shopping super chique, aí você vê lá uma madame maltratando, de repente, você não colocou meu sorvete direito, aí você fala, tá vendo? Esse shopping aqui, ó, só tem gente assim. Mas às vezes você vai no shopping, às vezes não, com certeza você vai no shopping lá da maior periferia, vai estar alguma pessoa lá sendo totalmente mal educado com a pessoa que está servindo sorvete também. Então a gente tem que começar a olhar para isso e ver que são as pessoas, não é a questão do dinheiro, Isso. é a questão da educação da pessoa. E às vezes para a pessoa e para ela se sentir bem, ela fala assim, tá vendo? Eu não tenho dinheiro, mas eu sou educado. Essa pessoa aí, ó, não adianta nada ter dinheiro. Eu não quero ficar assim. Eu não quero, não vou ficar assim. Então eu prefiro continuar do jeito que eu tô. Cara, eu ouço isso direto. Falo, cara, que dó, não pode, cara. Não tem nada a É isso ver. mesmo, isso é um fator importante que a gente usa na PNL. A gente tem que dissociar, tem que desconectar. Porque senão você fica preso nas desculpas, né? Eu costumo falar que quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Você fica Exato. desculpa e acabou, né? É. E a gente tem que parar de dar desculpa. A gente tem que a gente tem que olhar e essa você perguntou para mim se em algum momento doeu lá essa mudança tudo. Essa parte sempre dói, é quando a gente tem que olhar pra gente de verdade, falar assim, cara, isso é mentira minha. Eu tô mentindo pra mim. Essa parte dói. Sim, é verdade, é verdade. E eu falo para as pessoas que me procuram para fazer, como eu falei, esse trabalho de desenvolvimento pessoal, e eu falo para eles, eu falo, tudo que eu entrego, eu já vivenciei ou eu estou em processo. E eu falo, é um caminho sem volta e é um caminho que machuca. Eu falo, o sucesso custa caro, né? Custa caro. Por isso que poucas pessoas chegam lá, poucas pessoas estão dispostas para se olhar e ver o que tem de sujo, o que tem de errado, o que Sim, tem de pecado. sim. Porque eu falo por É. quando eu faço diariamente uma leitura de mim, se eu não me controlo, se eu não me observar ali, a gente peca toda hora. Sim. É facinho. Fácil. E a gente começa a ver como que nós somos egoístas, né? Egocêntricos, um monte de coisa. Você fala, nossa, não pode, não é possível que eu era assim. E aí a gente Uhum. Uhum. tal, e aí a gente entende que quando a gente quer mudar o mundo, no fundo, a gente está dando aquela desculpa para não olhar pra gente. Uhum. É. Na minha opinião, é assim, como que eu vou ajudar o maior número de pessoas próximas a mim? É me transformando, cara. É tendo força para isso. Porque eu sei que algumas pessoas jamais vão entender e vão achar legal. Mas tem uma outra grande parte que vai achar legal. Que vai falar, pô, se ele conseguiu saindo daqui da onde a gente está, eu também vou conseguir então, pô. Já abre um leque ali para a pessoa, abre uma oportunidade dela fazer isso. E
tem muita gente que fala que até uma coisa. Isso me incomoda, hein? Ainda não incomoda tanto, mas ainda me incomoda, já incomodou muito. Que as pessoas falavam assim, para tirar um sarro, sabe? Falavam assim, ai, agora que você é evoluído, cara, não tem nada a ver, cara. Você também é evoluído, só que você pode continuar evoluindo, você não precisa parar. Então, quando você vai nisso, você vai buscando essa evolução, você faz igual você falou, cara, eu vou olhar para os meus comportamentos e eu vou ter que podar algumas coisas ali. Quando? Todo dia. É natural. Se eu não tenho dinheiro hoje, quais são os comportamentos que estão me fazendo não ter dinheiro? Da onde vem isso, desse pensamento? Cara, será que os meus amigos estão me ajudando ou me atrapalhando? Minha família me ajuda ou me atrapalha? Deixa eu buscar outras coisas fora aqui, mesmo que meus amigos falem, agora você está fazendo o curso de não sei quem, agora você está indo no curso, estudando isso aqui, eu vou, cara, eu tô, e vamos mudar de assunto, e já muda de assunto, continua conversando outra Isso, coisa. não, isso é interessante porque isso já está embutido na cultura do brasileiro, que é justamente desconstruir a identidade do indivíduo, que a hora que ele não tem mais identidade, é fácil de controlar ele, aí a gente fala o que é bom para ele, ele acredita, né? E quando uma pessoa assume esse controle, ela deixa de ser manipulada. Ela sofre Uhum. essas informações. Então, hoje eu falo para as pessoas, quando começarem a falar que você é louco, que você mudou, que agora significa que você está no caminho certo. Boa. Baterem, comprova que você está no caminho certo. É. Falo, sozinho ninguém vai longe. Sozinho você consegue até caminhar, mas você vai parar logo. Então, por isso que é importante conexão e sempre andar junto. Eu falo para as pessoas, deem a mão e vamos juntos. Cara, fazer parte de grupos, né? Isso, na minha opinião, faz toda a diferença, cara. Como é importante. Porque de repente a gente sempre participa de vários grupos, né? O grupo da família, os amigos antigos, os amigos novos. E às vezes num grupo, você tá ouvindo coisas lá que estão contra o que você pensa. Aí você vai no outro e fala, não, isso aqui tá certo. Isso daqui é nessa linha. Você fala, pô, então esse grupo que está crescendo, eu tô com o pensamento congruente a eles. Pô, então eu tô certo. Eles lá não estão legais, então vou puxar eles para cá, vamos fazer essa movimentação. E aí a gente vai crescendo, né? A gente vai ficando. Isso é uma coisa que acontece que eu tiro como exemplo o jogo de tênis, né? Eu jogo tênis aqui no condomínio, a gente tem um grupo que joga tênis, e é engraçado demais, porque todo mundo vai ficando muito parecido, com as roupas, com o jeito de falar, com os hábitos de assistir o jogo de tênis. Aí chega lá um cara para a primeira aula, a gente fala, ó, não dou 2 meses para estar igualzinho. Aí dá 2 meses tá igualzinho, É cara. isso mesmo. Isso é o espelhamento, que é inconsciente, e a gente pode fazer conscientemente. É, Aí, que a legal. de mentoria é essa. Você vai espelhar, porque você precisa de referência. Então, você quer uma referência de um pai? Se você não tem, procura um e vai se espelhar nos modelos dele. De marido a mesma coisa, de empresário a mesma coisa, e de atleta nesse caso, né? E aí você vai modelando e você vai se desenvolvendo. Ô, Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa agora, cara, que agora eu pensei num negócio aqui. Essa semana também eu tava fazendo uma sessão de mentoria com um cara, e ele tava me contando a história dele. E ele teve um episódio lá quando ele era criança, 7 anos, o pai dele foi embora, sumiu, desapareceu, arrumou uma outra família e foi embora. E ele falou assim, cara, eu não sei se se isso não tivesse acontecido, você ia chegar onde eu tô hoje. Porque hoje ele não tá numa condição alta. Mas, cara, ele tá numa condição legal, sabe? Ele tá numa condição assim, ele tem trabalha pra caramba, tudo, e agora tá buscando até essa parte de começar a investir, tudo. Eu achei isso super legal, mas depois ficou martelando na minha cabeça. Falei, cara, mas será que isso não tá limitando ele? Falar assim, ó, cheguei aqui tá bom já, sabe? Apesar minha história foi muito sofrida, de eu ter chegado aqui já é lucro. Só que eu acho que ele tá meio assim, cara, daqui pra cima eu não vou mais não, tá bom já. É isso mesmo, sua percepção tá alinhada, é isso mesmo. Nós sempre precisamos, por exemplo, para fazer um bolo precisa de todos os ingredientes. Às vezes a falta de um, o excesso, o zero de um, até sai um bolo.
mas vai ter alguma necessidade de algum ajuste. E para o ser humano, para o indivíduo, não existe limite. Aquela história que o céu é limite, mentira, porque nem céu existe. Se você não acaba, né? A outra crença que colocam na gente é tem que fazer as coisas com o pé no chão. Se o cara que inventou o avião, o telefone, o que for, né, tivesse pé no chão, não teria inventado nada. É verdade, é verdade. Agora, porque você perguntou, com certeza faz, porque assim, a gente precisa dessas energias. Então, a energia do pai é aquela que empurra para o mundo, a mãe é aquela que acolhe. Então, provavelmente, essa ausência do pai dele empurrou ele, e ele deve ter se espelhado em algum momento em alguma outra figura masculina, né? Certo. Mas provavelmente, em alguns detalhes, em alguns momentos justos de decisão, pode estar fazendo falta, sim. Legal. Você vê que isso me encanta, cara, porque para a gente alcançar um alto nível em qualquer área da vida, né? Mas vamos pensar assim no nível financeiro, o dinheiro é uma partezinha só, porque tem todas essas outras partes que a gente tem que tratar, né? Eu vejo isso nessa parte de investimento, cara. Tem muita gente que tem o salário igual e um consegue investir 20%, o outro tá devendo 20%. E é justamente por isso, cara. Fazer meu precisa trabalhar isso. O pessoal acha que é só o salário que é o problema. O dinheiro, mais dinheiro é sempre bom. A gente quer aumentar o salário. Mas não é só o dinheiro, cara. É totalmente da mentalidade da pessoa que vem ali, né? Sim, totalmente. É totalmente a mentalidade de significado e de mecanismo de ação. Como a gente falou lá no começo, o dinheiro ele pode ser visto como fruto, que é o que a maioria vê, eu preciso É, de nome mais, e a minoria consegue enxergar como uma semente. Ele recebe, ele planta e ele vai colher o fruto da última geração de plantação. que Pode ver legal. que o ativo está sempre crescendo. Então, Aham. Ó, você falou um negócio de novo aí, e agora veio esse insight na minha cabeça, né? Que o dinheiro não é fruto, o dinheiro é semente. E você falou isso, na hora eu já lembrei de alguns alunos meus ali, né? Aí, cara, eu falei, cara, você falou de novo agora. E veio na minha cabeça de novo. Falei, pô, eu preciso usar isso com os meus alunos. Essa frase com os meus alunos. Aí imagina só, você falou, ó, eu ouvi isso outro dia. Agora você falou para mim e eu vou falar para mais um monte de aluno lá, porque a metáfora é exatamente essa, cara. Esse cara que eu conversei antes da gente fazer essa gravação, ele tem a cabeça que o dinheiro é semente. Ele não falou nada disso, mas por tudo que ele fez e por tudo que ele construiu, inclusive como ele monitora os investimentos dele, parece uma plantação. Ó que é maluco, isso cara. mesmo. É semente. Muito massa, muito bom. E uma coisa que acrescenta muito nesse contexto, que para mim também foi uma virada de chave forte, depois do consumo de fruta e semente, são os objetivos, as metas. Normalmente as pessoas trabalham essa parte financeira com metas de aquisição. Eu quero comprar tal carro, tal casa, e isso não condiz com plantação, né? Porque normalmente essas aplicações elas vão consumir as frutas. Sim, certo. São os famosos passivos que a gente fala na parte financeira, né? Que tira dinheiro do bolso, Isso, né? e muitas vezes quem enxerga o dinheiro como semente, esses investimentos, eles não consomem o ativo deles, não é? Então, e aí o É. que eu vejo de interessante, porque agora vem de uma outra crença, quando a maioria das pessoas falam assim, Rodrigo, tal coisa é cara. E aí quando a gente aprofunda no modelo mental, a gente consegue acessar que o caro não tem nada a ver com valor financeiro, tem a ver com Aham. merecimento. É. Pega valor de não merecimento, é que a pessoa não merece. E aí, É. pô, se tá travado o merecimento, como é que ela vai prosperar? Não vai prosperar. Ela vai conseguir chegar no patamar, vai acontecer alguma coisa, ela vai cair. Vai chegar no patamar, vai acontecer alguma coisa, ela vai cair. Cara, e eu vejo isso acontecer demais, sabia? Da pessoa. E às vezes eu fico até chateado, fico triste, assim, porque eu falo assim, eu vejo que a pessoa
tem vontade, ela quer, mas ela não consegue trabalhar isso dentro da cabeça dela, cara. E ela dá um jeito para voltar, para cair. Sim. Eu conheci um cara uma vez que ele falou: ó, meu objetivo é chegar no final desse ano aqui com um estoque na minha empresa, o estoque de 50 mil reais. Por quê? Em material lá. Um estoque que vale 50 mil, cara, eu consigo vender com prazo melhor, parará, parará. Pô, que legal. E aí ele foi durante o ano, em novembro, ele já conseguiu ter esse estoque. Cara, que legal, prosperando, fazendo um monte de coisa. Aí ele tomou algumas decisões erradas pessoais, fazendo o quê? Fazendo dinheiro como fruto. Ele comprou um carro bem caro, ele alugou um lugar para montar a empresa que não precisava, porque a empresa não tem nem... não tem cliente que vai lá, é tudo online. É tudo online, então ele poderia fazer no fundo da casa dele, mas ele alugou um negócio lá e passou um tempo, quebrou tudo de novo e voltou a ficar sem estoque, sem nada. Falei, cara, é total merecimento. Falei, ó, só que você fala isso para a pessoa fala assim, não, você não viu como é que tá o governo, a economia, os juros e não sei o quê? Aí uma vez eu falei para ele, falei assim, tem alguém aqui na sua cidade que faz a mesma coisa que você faz, que tá rico? Falei, tem. Falei, então, não é só o governo, não é só as coisas, é você, cara. Sim, mas e olha que interessante que a gente consegue observar vários detalhes em cima desse exemplo, além do processo de merecimento. Ele alcançou a meta. Quando você trabalha com meta, meta nunca é teto, meta é piso. Pô, lá Tá. acabou. Aham, aham. Ele parou mesmo, foi bem isso. Ele, em algum momento, ele falou, cara, beleza, cheguei. E talvez ele não soubesse nem o que fazer dali para frente, Porque ele né? colocou como meta, o piso ele colocou como teto. Chegou lá e agora? O que eu faço? É igual o cachorro quando corre atrás do pneu do carro, da moto. A hora o É, carro é. faz. E tem uma outra coisa que eu percebi, já percebi em várias pessoas, mas nele especificamente. A hora que ele atingiu a meta, ele falou assim, cara, a meta cheguei aqui, porque na verdade a meta não era nem dele, a meta era meio que para os outros, sabe? Não era para ele. Então a gente vê um. Dentro dele ele não sentia muita coisa, assim, era só para mostrar mesmo. O carro, a Isso empresa. aí a gente vê outro problema, que eu falo que nós temos três cordões, né? Cordão umbilical. O primeiro é o físico, que corta quando nasce. O segundo é o de necessidade de aprovação. Então, provavelmente ele tem esse cordão ainda conectado por busca de aprovação. Conseguir as coisas para ser aprovado. Se não cortar, aí acabou. Legal, Porque foge do seu propósito. O propósito é além legal. da meta. Tem que ser muito maior. Como eu falo sempre, é o transbordo. Se a gente perguntar para a maioria das pessoas para que você quer 1 milhão, você vê que a resposta não vai ser coerente em ter 1 milhão. Então, Aham, aham, para você ter para comprar uma casa, para ter um carro, não faz sentido. 1 milhão é aham, semente, uma aham. floresta, e aí você vai longe, aí não tem fim. É verdade, é verdade. E essa é boa, não tem fim, né? Porque vai assim, cara, é um processo constante de transformação nosso, de mudança nossa, de crescimento, né, E cara? o que é interessante é que ser próspero é natural. Não ser próspero que é artificial. E aí eu volto lá onde a gente começou nas camadas da identidade. Nossa primeira camada é o projeto, nós somos perfeitos. O que a gente recebe depois é o que gera todas essas travas aí, de não merecer, bloqueio de Uhum. autoimagem, e por aí vai. É. Você sabe que você fala bastante de propósito, né? E uma coisa que eu considero assim, cara, que para mim faz toda a diferença na vida é isso. Quando eu entendi o meu propósito, e o meu propósito, assim, de tudo, sabe? Do que eu faço profissionalmente, como pai, como filho e tudo, é facinho para você não ligar para os outros, cara, porque os outros falam. Tem gente que fala assim, ah, mas você vai fazer uma live, ai, mas vai ter pouca gente. Pô, cara, dane-se. Eu não tô nessa aprovação, nesse negócio. Eu tô fazendo o meu propósito. Se um cara ali me procurar e falar assim, meu, gostei pra caramba, fez sentido,
Pronto. E se ninguém procurar também, porque eu tô abundando, eu tô fazendo a minha parada aqui, eu não tô. E as pessoas, quando não sabem o propósito, eu vejo que tanta gente, cara, buscando aprovação, com vergonha de fazer as coisas. É, na minha opinião, assim, eu não sei se dá pra gente falar que lá embaixo é o propósito ou se é lá em cima o propósito, enfim. Mas eu acho que cara, começa procurando o seu propósito, identificando o seu propósito, E né? aí eu falo para as pessoas, o propósito está alinhado à identidade. E os desafios estão alinhados ao propósito. As dificuldades que a pessoa passa na vida estão alinhadas ao propósito dela. E aí, pegando uma Ah, metáfora, que eu adoro trabalhar com metáfora e associada à natureza, porque é maravilhoso. A gente observa isso nos os passarinhos, eles cantam todos os dias mesmo que não tem ninguém assistindo. Porque é da boa. natureza dele, ele vai cantar, não É, importa. é, E isso é maravilhoso. é. É bem isso, cara. O propósito faz você não se preocupar com essas métricas, com essas coisas todas. E quando você não se preocupa, você faz bem, cara. Você fala assim, cara, tô feliz pra caramba fazendo. Tanto que no meu trabalho, que eu comecei a minha vida trabalhando como dentista. Em algum momento comecei a ir para essa parte de internet, de falar sobre dinheiro e tudo. E tinha muita gente que queria ajudar ali, né? Falou assim, ó, vamos fazer um lançamento juntos, vamos fazer isso juntos. Falei assim, cara, eu vou fazer, desde que vocês não fiquem falando. Primeiro, para eu fazer coisa que eu fique desconfortável para trazer gente. E segundo, se vocês não ficarem me enchendo o saco. Cara, eu quero ser eu. Eu tenho comigo assim, ó, as pessoas vão gostar de mim se eu for eu mesmo. Eu não vou fazer joguinho, coisinha que não tenho nada contra quem faz dancinha se gosta. Agora, eu ir fazer dancinha, cara, eu não ia ficar confortável, ia ficar um personagem. Não vou fazer porque tá dando visualizações. Assim, cara, vamos seguir esse propósito? Se for o que tá congruente para mim, meu, vamos fazer numa boa. Eu não tenho preguiça, acordo cedo, durmo tarde, a gente faz. Mas eu tenho que estar feliz ali e sem pressão. Cara, vamos fazer? Por exemplo, fiz uma aula fechada essa semana. E na aula fechada a gente monta um grupo do WhatsApp. E às vezes alguém da minha equipe vai lá e fala assim, viu? Manda nos outros grupos os avisos e tal. Fala assim, cara, a gente já mandou, não precisa ficar enchendo o saco da pessoa. Quem entrou, já entrou. Não, é que tinha 82 pessoas. Ó, se a gente fizer mais um negocinho, bate 100. Vamos continuar fazendo, mas sem encher o saco dos outros. Não precisa bater 100. Se bater 100, cara, que incrível, legal pra caramba. Mas se tiver os 82, a gente fez o que tinha que fazer, a gente não tá fazendo a menos. Eu não quero encher o Não, saco. perfeito, é isso mesmo. Eu acho que a entrega não pode estar atrelado à colheita. É o que eu falo do transbordo. A minha identidade vai entregar amor. Se tem gente que quer e tem gente que não quer, tá tudo bem, eu não vou deixar de entregar amor porque tem gente que não quer receber, acabou, Pronto, né? muito bom. A fonte tá lá, bebe da fonte quem quer. É. Exatamente, eu acredito nisso. Falo assim, cara, bebe da fonte quem quer. A pessoa, em algum momento, hoje ela acha que eu não sou interessante. Amanhã, de repente, ela tá num outro momento, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. E ela vai achar. E isso acontece muito, cara. Muita gente me procura, amigos assim comentam, falam assim, cara, eu tiro o chapéu pela sua consistência, né? Você tá 3 anos na internet fazendo coisa todo dia. Cara, eu tô feliz assim, não é fardo para mim. Ah, você viu? De lá quando a gente começou, um monte de gente parou. Eu falei, então, porque eles ficam se preocupando com coisas que não tem que se preocupar. Tem que fazer quando tá afim, tem que escrever o que tá com vontade. Aí você tá bem, cara. E aí é muito louco, porque aí, ou não é louco, né? Ou é muito fácil de explicar, porque aí o resultado vem. Aí o resultado vem. Não vai vir de uma hora para outra na maioria das vezes. Na maioria das vezes é uma construção, mas Bem, vem. e são três ingredientes: teoria, prática e constância. Não adianta. A maioria peca na última. Começa, É, faz quatro, a aprovação para. Não adianta. Não adianta. é, é bem isso. E aí, deixa alguma dica aí para o pessoal que está acompanhando, antes de a gente encerrar aí dentro dessa linha de financeira.
qual é o caminho para poder as pessoas conseguirem essa transição, essa mudança. Fala um pouco do seu livro aí, que eu acabei não comentando no início. Que legal. Vamos lá. Ó, eu acho que para o que a gente conversou aqui, o maior insight, porque tem duas linhas, né? Eu trabalho com a parte de inteligência e mentalidade financeira e com a parte de investimentos. Se a gente olhar, normalmente são pessoas diferentes aqui, que estão em momentos diferentes. E uma coisa que serve para as duas pessoas, que é um conselho que está bem alinhado com tudo que a gente falou, é o seguinte: problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Problema de dinheiro se resolve com a mentalidade, com a nossa cabeça, a gente se entendendo. Tem gente que acha que o problema é ganhar mais. Ah, eu preciso ganhar mais. Cara, não é isso. É bom ganhar mais, vai te ajudar, mas se você não tiver alinhado, sua cabeça não tiver certa para receber esse dinheiro, para você usar esse dinheiro do jeito certo, não vai funcionar. O livro, rapidinho, ó. O livro é esse aqui, O Rico por Conta Própria. Fez 1 ano agora aqui o livro, a gente está super feliz, cara. Foi uma grande realização para mim. Também foi uma mudança de crença, né? Que eu falo assim, cara, nunca vou conseguir escrever um livro. E escrever um livro é para todo mundo. Qualquer pessoa consegue começar a escrever um livro e terminar de escrever o livro ali. Precisa desses 3 pilares aí que você falou, né? A gente precisa ter constância ali, mas ele acontece. E eu fico feliz porque esse livro tem ajudado bastante gente. Esse cara que me ligou outro dia que eu fiz a reunião com ele, com o pastor, é porque ele comprou o livro, aí ele falou, cara, resolvi te ligar. E a gente vai fazendo isso, cara. A gente tem que entender que o dinheiro é só o dinheiro. Ele funciona como a gente quiser que ele funcione, né? A gente tem que primeiro olhar pra gente, tá? Ao mesmo tempo, quando a gente se entende, a gente vai controlar parte de dívida, acabar com dívida, vai fazer dinheiro sobrar, vai fazer mais dinheiro, vai poder investir. Só que é um caminho. As pessoas querem resolver isso em 1 semana. Não vai resolver em 1 semana. É um caminho aí para resolver. Alguns em alguns meses, outros podem demorar até um pouco mais, mas é um caminho que se resolve. Perfeito, é isso aí. Então, mais uma vez, Edu, quero agradecer aí a sua participação, você ter disponibilizado aí seu tempo, ter entregue aí essas informações que são resultado de anos aí de teoria prática e constância, né? É E isso. mais uma vez aí, e deixar depois aí seu contato para a gente divulgar aí nas mídias que a gente está postando aí o podcast, e aí o pessoal começa também a se conectar com você para buscar mais informação. Show. Rodrigo, quero te agradecer demais, cara, porque eu admiro muito o seu trabalho. Desde o dia que eu te conheci, te acompanhando nas redes sociais, eu vejo as coisas que você faz e como você faz. Quando você me chamou para vir aqui, eu falei, pô, na hora, porque para mim faz muito sentido estar perto de pessoas assim. Parabéns pelo trabalho. Conta sempre comigo e eu conto com você também aí sempre, viu? Obrigado mesmo. Meu Instagram é @euedulopes e quem quiser me seguir vai ser muito bem-vindo aí, vindo do Rodrigo, então melhor Isso, então eu ainda. já peço pro pessoal, segue lá que vocês vão aprender muita coisa. E como eu falei, sozinho não se vai longe. Conectem com pessoas que estão alinhadas ao propósito de vocês. Certo, Edu? Exato. Mais uma vez, muito obrigado. Show. Valeu, obrigado você. Forte abraço, Valeu. valeu.